Sejam bem-vindos a mais esse podcast. A voz ainda tá retornando, né, da faringite. Essa tá demorada, hein? Mas tudo bem, não é por isso que a gente vai deixar de conversar um pouco hoje aqui, tá? E quem aqui será que já ouviu? Ouviu, né? Na verdade, viu. Quem já assistiu? Lion Man. Chega a ser engraçado porque ele veio naquele pacote, né? Do Changeman, dos Flashman. Passava na Manchete, se eu não me engano, né, na rede Manchete antiga, né? Jaspion, eu assistia muito Jaspion. Eu assisti do primeiro até o final dos episódios do Jaspion, né? Mas naquela época, moleque, né? Pô, a gente adorava assistir essas coisas. E eu lembro que o Lion Man, ele foi o mais engraçado de todos, né? Porque ele ficava com aquela fantasia de leão, né? Que ele se transformava num leão. Né? O super-herói dele transformado se chamava Lion Man. E quando ele falava, ele nem mexia a boca, né? Era só realmente a máscara ali. E você só ouvia, né? Bem grotesco o modo de produção e tal, mas era legal. Era legal. Era aquele negócio assim, simples, mas bacana. Então eu gostava muito. Jaspion, eu acho que já tinha incrementado um pouco melhor, aí foi indo pra tipo Changeman e tal. Não tô falando os Power Rangers, não. Que esses aí são os mais novos, né? Do que o que eu tô falando aqui. É que eu sou velho, né? Então provavelmente muita gente que ainda já deve estar nos 30 e pouco, acha que os Power Rangers, eles são os antigão. Não, antigão é esse Lion Man, é os Flashman, os Changeman, o Jaspion, né? Mas eu decidi destacar o Lion Man porque ele era mais... Realmente a produção dele não era boa. Quem assiste hoje nem aguenta assistir um episódio daquele. Mas na época era legal a história. Ele era um leão samurai, né, cara? Ele lutava com espada, tal, tinha uns poderes. Então ele era um humano que se transformava no Lion Man. E eu gostava, sabe? E era uma época... Vamos lá agora. Era uma época que eu tava nos rapazes. Eu acho que eu era diácono, né? Ou indo pro mestre, né? Na igreja tem as divisões de idade, né? Dos rapazes 12 a 14, se eu não me engano. 15 a 16, sei lá. Diácono, mestre, sacerdote, uma coisa assim. Tem coisa que eu já tô até esquecendo, né? Mas é mais ou menos assim mesmo. E é legal porque teve um episódio que aconteceu e eu vou contar pra vocês. Eu tava na ala, né, que eu frequentava essa época. E eu tava louco pra assistir Lion Man e acho que ia passar em um domingo. E passava no domingo próximo da hora do almoço, alguma coisa assim, né? E eu tava na Sacramental, que é a última reunião do domingo, né? Que domingo é a manhã inteira quase ali. E eu sei assim, eu chegava em casa e já tava começado já o Lion Man da igreja no domingo. E eu lembro que esse dia, teve um dia específico, que eu não consegui tirar o Lion Man da cabeça, porque eu tava acompanhando a história e ia chegar um episódio que era uma parte bem colada na outra e você tinha que entender, né? E eu falei, poxa, eu não posso perder esse episódio do Lion Man por nada, né? Aí tava lá e tem a Sacramental, o hino, aí tem o primeiro orador, o segundo orador, aí todo mundo canta aquele hino de pé, né? O jeito que é a reunião sacramental. Aí tava no último orador, aí não passava, e o cara falando lá de dízimo, nossa, e não para, e eu querendo assistir Lion Man. Até que eu tive... Eu olhei pro meu pai tava lá comigo. Eu falei assim, pai, não tem como a gente sair pelo menos uns 5 minutos mais cedo, cara? Aí ele falou, louco, estamos na igreja, né? Eu falei assim, cara... Falei, pai, ó... Vai passar o Lion Man, cara. Vai passar o raio do Lion Man. Precisa assistir esse Lion Man. É a segunda parte de um episódio que você tem que entender do início. Vamos chegar, vai estar começado, 5, 10 minutos, você perde um monte de coisa. Eu não sei o que deu na cabeça. Eu não sei. Aquele dia, aí meu pai falou assim, não, vamos. Aí quando falou o amém, a gente saiu na hora do hino, o último hino. O último hino tem quase 10 minutos, aí depois tem oração, né? E ajudar, aí a gente saiu aquele dia. Fomos pro carro e tal, e a gente foi pra casa.
Eu cheguei, tava começando a musiquinha da abertura. Eu lembro que eu liguei a televisão ali na Rede Manchete e assisti o Lion Man. Que legal o episódio. Eu lembro até hoje, foi um episódio bem bacana. Ele lutou lá com um monstro lá e com espada, muito... Aí, só quem assistiu mesmo. O engraçado é que eu fiquei pensando hoje nisso. Eu falei assim, pô, eu preciso falar com o pessoal, e me veio isso na cabeça, né? Isso funciona, acho que em várias fases da vida enquanto você está na igreja mórmon. Hoje eu fico pensando, o que estava errado? Porque aos olhos de muita gente lá, bispos, sei lá, todo mundo, se você falar assim, pô, eu tava com a cabeça no Lion Man, cara, no meio da reunião ali, mas eu queria assistir o Lion Man. Hoje, eu tenho outra cabeça. Mas antes a gente podia falar assim, caramba, cara, fica na igreja, a igreja é mais importante, né? Ou alguém iria falar isso pra mim. Aí hoje eu fico pensando, pô, um jovem de 12 anos, sei lá, 12, 13 anos, não sei quanto tinha, acho por aí. E daí que um garoto dessa idade quer assistir Lion Man no domingo, cara? O que ele tá errado em fazer isso? E eu lembro que aquele dia eu me culpei. Porque eu cheguei em casa, assisti o Lion Man, foi legal, episódio muito bom. Mas depois eu fiquei pensando, caramba, eu queria sair mais cedo da igreja. Que raiva, hein? Mas eu estava fazendo, na verdade, eu estava sendo, na verdade, o mais normal possível, como qualquer outra pessoa no mundo. Um garoto que queria assistir uma coisa para aquela idade. E fiquei me culpando depois. É como a missão de tempo integral, que já é uma outra faixa etária, 19, tá, parece que hoje vai com 18 nos rapazes. Tá, aí você fica pensando, pô, aí eles vão pra lá, que nem eu contei pra vocês uma história aqui, um companheiro americano que eu tive, ele queria tomar uma Coca-Cola e na minha missão não podia. Ele falou, poxa, cara, minha família tomava sempre Coca-Cola num jantar e tal, e aqui na missão não pode. Armamos todo um plano. Olha que loucura. Gente lá com 19, 20 anos nas costas, armando um plano pra ninguém saber, pra gente sair escondido no Pidey e numa banca de jornal que vendia refrigerantes, pra gente comprar uma Coca-Cola. Na verdade ele, né, eu nem gostava tanto naquela época. Mas ele ficou com muita vontade, ele comprou, a gente ficou atrás, escondido numa árvore, atrás disso aí, pra ele tomar a Coca-Cola, pra ninguém ver. Eu lembro que aquela tarde aí ele ficou pesaroso, caramba, será que eu fiz errado? Aí eu fico pensando aqui comigo, o que um rapaz de 19, 20 anos errou em querer tomar o raio de uma Coca-Cola? Não tem cabimento. A gente se priva de fazer coisas totalmente da sua natureza, da sua faixa etária, o que todo mundo faz por causa disso. Por causa da corporação que impõe as regras dela. Corporação mórmon. Vocês entendem o que é isso? Pô, eu só queria assistir Lion Man, cara. Pra que eu ia ficar pesaroso com isso? Olha a idade que eu tinha. O missionário só queria tomar o raio de uma Coca-Cola, cara. Ele falou várias vezes depois disso, porque pesou na cabeça. Falo com o presidente ou não falo com o presidente? Eu lembro que eu falei pra ele, cara, a gente já fez todo esse plano. Não fala, pô, você vai ficar bravo, sei lá. Ou faz o que você quiser, eu lembro que eu falei e tal. Ele acabou não falando mesmo. O missionário que a gente comprou uma bolacha porque a gente tava com fome num domingo. Vocês têm ideia disso? Eu já contei essa história pra vocês. Procurem aí. Caiu o almoço no domingo, a gente não comeu nada, tinha acabado o dinheiro da mesada, a gente foi pra casa com fome. Eu lembro que esse dia, falei pra vocês, só tô resumindo aqui quem não ouviu esse episódio. Aí eu lembro que no final de uma tarde que a gente tava andando por uma rua, tinha umas frutinhas, parecia seriguela, não sei o que era. A gente começou a pegar do pé e comendo, igual a gente tava, imagina, com uma fome de almoço, a gente comendo ali umas frutinhas que a gente achou numa árvore, numa calçada. Lógico que não matou a fome, mas comeu o máximo que a gente podia. Chegamos em casa ainda naquele dia, aquela noite, depois de visitar um monte de gente. Na verdade,
com uma fome de verdade daquele dia, andando a cidade inteira. Chegou lá, ai, e agora? Não tem nada pra gente comer na nossa casa. Almoço caiu, não tinha dinheiro. O que a gente fez? Contei já isso aí no episódio. A gente ficou procurando pela casa inteira, juntando várias moedas que a gente foi achando em gaveta, em bolsa, mala. Deu coisa que se fosse hoje, tipo assim, 90 centavos. Mais ou menos isso. Não lembro, algo assim. E era domingo. Aí eu e meu companheiro olhamos um pro outro e falei, agora, só tem isso? Estamos com fome. Contei já essa história. Aí lembramos que, não sei, 2, 3 ruas ali pra frente, tinha uma vendinha, lá do Nordeste, né? Que vendia bolacha recheada. Daquelas mais simplesinhas mesmo que tem. Aí ficou aquela coisa, a gente compra ou não compra? É domingo hoje, pô. Domingo não pode comprar na igreja mormon, e agora o que a gente faz? Olhamos um pro outro. Cara, vamos lá comprar, bicho. A gente saiu, colocou nossa roupa e tal, de novo, gravata, tudo isso aí. Vai lá, a gente comprou, com vergonha, com medo de algum membro ver. A gente veio segurando com tanta força na mão aquela bolacha, voltando para casa. Quando chegou lá, a gente pegou certinho uma faca para cortar o pacote, metade para cada uma. Bolacha recheada, cara, com água. Aí cada um comeu. Eu nunca comi tão rápido bolachas recheadas na minha vida. A gente tava morrendo de fome. Lógico, não matou a fome direito. Comemos mal. Aí o que a gente fez? Semana inteira andamos pesarosos porque a gente comprou uma bolacha para matar nossa fome no raio de um domingo. Entendem? Aí eu pergunto para vocês hoje em dia, o que a gente fez de errado? A gente só queria comer alguma coisa. O que aquele meu companheiro da Coca-Cola, 19, 20 anos, que ele fez de errado? Ele queria tomar uma Coca-Cola, cara, um refrigerante. Teve que se esconder, depois pesaroso, quase a missão inteira. Eu era só um jovem que queria assistir Lion Man. E aí? Isso é uma reflexão, que eu tô falando que é uma reflexão para um monte de coisa. Muita coisa que muitos aqui viveram dentro da igreja mormon. Ou outros lugares que passaram por situações semelhantes ou parecidas. E aí? Pensei muito nisso hoje, muito. Fiquei pesaroso aquele dia. Assisti o Lion Man, mas fiquei pesaroso aquele domingo. Até a noite, falei, caramba, cara. Quis sair da igreja pra assistir Lion Man. Foi legal, muito legal, gostei de ter assistido, mas... E aí? Eu errei? Eu deveria me sentir pesaroso? Pela minha idade, que eu tinha... Queria assistir Lion Man, só porque eu tava na igreja e com a cabeça no Lion Man. O missionário, ele deveria ficar pesaroso quase a missão inteira, até depois deve ter ficado, porque tomou o raio de uma Coca-Cola. Eu e meu companheiro ficamos pesarosos semanas e semanas, porque a gente comprou uma bolacha num domingo, estávamos com fome, não tinha almoçado direito. E aí? O que a gente errou? Reflexão. Essas coisas que eu estou falando hoje aqui para vocês é para a nossa reflexão. Comente o que você acha disso no YouTube, se você já está aí, coloca. Se você está pelo Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, obrigado por vocês ouvirem a gente nesses canais de podcast. Comenta lá no Instagram do Mormon Uma Ova. Vai lá, dá uma visitada lá e já fala. Deixa uma mensagem para mim o que você acha disso, dessas reflexões que a gente está fazendo aqui. Tá certo, então. Desculpa a voz, mais uma vez. Rouca, fanho. Passando ainda esse raio de uma faringite que tá demorando. Tá muito devagar. Mas vai passar. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.